Olá, nerds! Estamos de volta, eu sou o Ronaldo, estou aqui com o César. E aí, César, beleza? Beleza. Vamos falar agora de um clássico que foi relançado, que ainda está em catálogo, então dá para comprar, que é a Odisseia Cósmica, do Jim Starlin e Mike Mignola, né? Exatamente. Um clássico da DC que vale a pena adquirir, ler e reler, porque tem muitos personagens ali se reencontrando e... Conta aí, César, pra gente. A gente já falou de Jim Starlin aqui, já fez ódios a Jim Starlin, porque ele é o cara que na Marvel foi fundamental. A Jim Starlin escrevendo personagens de outro que a gente homenageou aqui, né? Jack Kirby, né? Pois ele usa os novos deuses aí, Darkseid, né? Uma aliança entre eles. Né? Pois é, ele na Marvel, ele faz isso com a parte cósmica que Jack Kirby criou na Marvel, e ele vai fazer a mesma coisa aqui na DC. Né? Porque ele vai pegar os novos deuses, o panteão dos novos deuses, Sim. E vai criar uma história no qual ele mistura os novos deuses com os novos deuses de Nova Gênesis e Apocalipse com os novos deuses da Terra, né? Com os heróis da Terra, né? E Jim Starlin é carimbo de qualidade, né? Com um cara que então, essa história que ele... Eu não lembro, não tenho muita certeza se é final de 80 ou já é começo dos anos 90. Alguns anos depois da crise. Tá? Exato. E um cara que até então, pelo menos aqui no Brasil, era desconhecido que era Mike Mignola. Uhum. Eu me lembro que o meu primeiro contato com os desenhos de Mike Mignola vai ser nessa edição que a Abril lançou em 4 partes. Sim. Né? Ali como anos 90. Eu acredito que é começo dos anos 90. E que muito tempo depois a Panini relançou, meados dos anos 2000, também sumiu do mapa, né? Saiu de catálogo e em 2015 ela fez uma nova impressão que a gente acredita que está até agora aqui sendo utilizada. E qual é a ideia, né? A ideia é que Darkseid, como sempre em busca de poder e tal, para dominar todo o universo, ele vai atrás de uma força que é uma das coisas mais absurdas, como sempre, que Jim Starlin sempre gosta do absurdo, que é a equação antivida. Uhum. Ele tem uma entidade que representa a antivida, que seria a antimatéria, e a ideia de Darkseid é conseguir dominar aquilo ali, porque com aquilo ele pode confrontar a vida, né? Ou a matéria, ou as duas se destroem, ou ele consegue ficar sempre dominando aquilo ali para ameaçar esse reino aqui. Obviamente que isso não é o começo da história, né? Essa é como envolve Darkseid, é isso aí. Mas o que é o estratagema? Ele fala, na verdade, que a equação Metron, que é um dos novos deuses, está fazendo suas pesquisas, que Metron é o cara sedento por conhecimento. Jack Kirby era genial demais. E numa dessas investigações para o conhecimento, ele vai ter acesso à antivida. Uhum. E, segundo Darkseid, partículas daquela antivida vêm para o nosso universo e corre o risco de, em serem detonadas, né, em se expandirem, eles vão destruir a vida como a gente conhece. E aí é interessante porque o próprio Darkseid, no primeiro momento, diz que ele não é capaz de controlar esse tipo de coisa. E aí ele precisa da ajuda dos novos deuses de Nova Gênesis, né? E aí ele vai lá e tal. Aí os novos deuses também dizem, a gente precisa de mais ajuda. E aí eles vêm pra Terra, né? Vêm buscar os campeões da Terra, né? Só que Jim Starlin sempre tem coisas muito peculiares, né? Porque quem ele pega, na verdade, ele pega Batman na frente dos novos deuses, né? Um pisão assim, Darkseid, Batman já era, né? Super-Homem, obviamente, que é o maior campeão. Mas aí é interessante porque ele vai chamar, na época, Ajax, que eu já falei que pra mim é Ajax, mas é o Caçador de Marte. É porque você é fã de material de limpeza. Ajax e Estelar. Uhum. Estelar vai ser os representantes, junto com o Lanterna Verde da época, que era John Stewart. Esses são os heróis da Terra que vão vir pra esse embate. Batman, muito espertamente, desconfia de alguma coisa e bota uma carta assim, sempre se precisar eu vou usar essa carta aqui, mas só ele sabe disso, né? Obviamente. E aí eles são divididos em grupos para irem em 4 planetas para desativar um artefato que essa antivida criou, né? E que se dois desses artefatos se forem detonados, explode toda uma reação em cadeia que pode acabar com a vida como a gente conhece. Extraordinário, né?
extraordinária, Jim Starlin na sua melhor forma, com um desenho de Mignola que também é excepcional. Mesmo aqui no começo da carreira, obviamente, se você pegar isso aqui e pegar depois de Hellboy, você vê que ele refinou muito o traço, né? Mas também porque é uma outra proposta, né? Hellboy é terror, é mais escuro e tal, ele usa mais luz e sombra e tal. Aqui ele tá fazendo tipo herói, né? Ele tá fazendo tipo herói. Mais colorido mesmo, né? Exatamente, né? Que ele possa usar as cores. E aí, essas duplas vão, um novo deus junto com um herói da Terra, né? Lá pelas tantas, Super-Homem, obviamente, salva o planeta dele, né? E a Terra, obviamente, né? Batman vem pra Terra como forrageador. A Terra é o último que fica lá pra poder ser resolvido o problema, né? Mas aí chegando na Terra, Batman saca qual é toda a história e dá um final que é uma reviravolta muito interessante. E aí esse é o pano de fundo. Mas como em toda a história de Jim Starlin, você tem vários questionamentos que você pode fazer. Primeiro, a sede de poder, né? De Darkseid. Segundo, ele trata aqui também de forma muito sutil a questão de bullying, de como é que eu posso dizer? Até de racismo, né? Porque Orion, que é um deus de Apocalipse, ele sempre trata esse forrageador como um lixo, né? E aí Batman fica arretado com isso, porque justamente esse negócio de você menosprezar aquele que é menor. Então ele sai trabalhando isso aí. Quando eles vão pra Tanagar, Batman e Superman e Orion devasta um exército inteiro, porque ele é o bruto, né? O cara gladiador, a ideia dele é sempre destruir, acabar com tudo e tal. E aí é legal que aí Super-Homem chega e diz: você é um imbecil, porque a gente podia ter resolvido isso de forma muito mais simples e eles estavam sob o controle da antivida, você é um assassino, né? E tal, aí só não vai dar um murro nele e tal. Aí fica um diálogo bem interessante entre preservar a vida, Super-Homem, e Orion, que diz: é uma missão e eu tenho que cumprir, e pra mim, cumprir a missão acabou-se. Vejam os questionamentos que Jim Starlin pode trabalhar com isso aqui, né? E no final das contas, a gente tem um final ali bem interessante, no qual ele faz uma coisa parecida com Thanos. Ele trata Darkseid aqui, é engraçado isso também, né? Ele trata Darkseid aqui parecido da forma como ele trata Thanos. Ele nem é vilão, nem é herói. Ele é uma entidade lá, ele tem um fim, ele tem um propósito, né? E pra ele, cumprir aquele propósito é o que importa. Não que isso seja necessariamente correto ou errado. Que aí é legal, né? Ele cria Thanos, eu tenho quase certeza que baseado em Darkseid, né? Mas depois ele vai trabalhar com Darkseid e dá o mesmo tratamento que ele deu a Thanos, né? Muitíssimamente recomendado. Isso estava meio que esquecido na nossa memória. Foi relançado pela Panini, dá pra você encontrar ainda, tranquilo aí, tá fácil. Eles são bem bonitas, com, né? Capa dura, de luxo, exato. Bem especial mesmo. A arte de Mignola vai sendo ressaltada justamente. Eu lembro que na primeira era uma colorização bem feiosa, né? Aqui não, você tem a arte ressaltada. A carta na manga que Batman usa, como sempre, né? O melhor personagem desse mundo de quadrinhos de herói. Tá bom. Então, depois dessa a gente vai fazer o seguinte: vamos indicar aqui a Odisseia Cósmica. Curtam o vídeo, gente, compartilhem, também comentem, o pessoal tá interagindo bastante com a gente. Assinem o canal para acompanhar os lançamentos. Semanalmente tem o vídeo do Altamente Recomendado, e no dernsubversivo.com.br tem links tanto para os vídeos, tem a lista de todos os vídeos que a gente já lançou, e os podcasts, né? Tem quinzenalmente podcast Nerd Subversivo, beleza? Então, valeu, César. Valeu, galera. Forte abraço. Sigam a dica e até mais.